porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida. Próximo domingo nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então nós vamos celebrar a ceia online. Eu e minha casa, você e sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida a nossa vitória. Então, reserve um copo, um cálice, um copo pequeno de suco de uva, um pedacinho de pão, prepare para as pessoas que estiverem juntos em sua casa cultuando conosco e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Não será a dificuldade de nos reunirmos presencialmente que nos impedirá de, como igreja, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meu amigo, minha amiga que nos acompanha neste culto, que prazer estarmos juntos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Convide as pessoas aí da sua casa, vamos juntos cultuar a Deus. É um prazer muito grande celebrar o nome do Senhor. Nós que cremos no Senhor fazemos com muita alegria. E nesta noite, Deus vai falar de maneira poderosa a minha vida, espero que também a sua vida, com um tema muito importante: solidão. Sozinhos, mas não solitários. É sobre isso que quero falar nessa noite com você, ok? A minha oração é que cada momento deste culto seja abençoador para todos nós. Antes, porém, quero dar algumas orientações. A primeira delas, nós estamos neste momento encerrando o nosso jejum, que foi convocado para este dia, para este domingo. Mas as orações devem continuar em favor do povo brasileiro, em favor da nossa querida nação, de uma maneira muito especial, em favor daqueles que estão enfermos e precisam da cura do médico dos médicos. Também quero lembrar que a campanha SOS Cesta do Amor, ela continua e você pode ajudar. Nessa semana foram quase 50 cestas distribuídas a famílias necessitadas e mais uma grande quantidade de alimentos para a Cristolândia, inclusive carne, frango, alimentos perecíveis que eles estão precisando. Ok? Então você pode continuar nos ajudando, que isso vai ser de grande valia para aqueles que estão enfrentando momentos adversos. Também quero lembrar a você que o próximo domingo é um domingo muito especial para os cristãos, é o domingo de Páscoa. Então nós iremos fazer algo muito especial. Vai ser a celebração da Ceia do Senhor online. Isso mesmo, tá bom? Eu na minha casa, você na sua casa, mas unidos pelo amor do Espírito Santo, vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz por nós e a vitória de Jesus sobre a morte, pois na sua vitória nós temos garantida a nossa vitória. Ok? Então prepare o suco de uva, os pães em pedaços e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Outra coisa que quero falar tem a ver com o final do culto de agora à noite. Logo ao final do culto você vai lá para o nosso perfil do Instagram, tá bom? Para você poder acompanhar uma live muito especial. O culto dessa noite fala sobre solidão. E nós teremos também uma live com o mesmo tema, que vai ser apresentado pelo nosso querido irmão médico psiquiatra Rodrigo Melo, tá bom? Lá no ib.pituba no Instagram. Inclusive o culto também já está sendo transmitido lá. Você tem a opção de assistir pelo nosso canal do YouTube e também lá pelo nosso perfil no Instagram, ok? Que coisa boa é a gente poder usar dessas tecnologias para disseminar a mensagem do amor do nosso Deus. Agora eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe neste culto e que ele seja real na sua vida, na minha vida, na vida de cada pessoa que nos acompanha e cultua a Deus conosco. Feche seus olhos, vamos à presença de Deus em oração.
Senhor meu Deus, muito obrigado por esse tempo, quando nós podemos falar contigo, quando nós podemos orar e colocar as nossas vidas em submissão ao teu senhorio. Seja o Senhor aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Abençoa cada casa, abençoa cada família, cada vida que está sendo agora alcançada com a mensagem do Senhor e com a nossa oração. Onde quer que esteja, que os efeitos da nossa oração se façam presentes em sua vida. Pedimos-te, Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza em cada ato, em cada momento deste culto e que tenhamos um tempo maravilhoso na tua presença. É a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Como mencionei, o tema da palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite é solidão. Sozinhos, sim. Solitários, não. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, 19. Pega lá sua Bíblia, pega um marcador de texto, uma caneta, marque esse versículo, ele é muito lindo. Ele diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém. O salmista ele declara que é natural a gente viver tempos de ansiedade, mas a certeza que vai no nosso coração é que existe um Deus que consola, que vem ao encontro da nossa vida e nos faz aprendermos coisas preciosas sobre Ele e sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos no momentos de ansiedade. A melhor medida não é encher a solidão, mas valer-se da solidão para se realizar. É uma frase de um autor anônimo, mas ele fala que o mais importante não é a gente encher a nossa vida, para para apagar a solidão, mas valer-se da solidão para se realizar, para aprender coisas novas. Na verdade, o que eu quero propor para você nesta noite é aproveitar esse tempo de estar sozinho. Vamos chamá-lo inicialmente de solidão e transformando esse tempo em espaço útil, em oportunidade de realização de sonhos, de descobertas, de produções. Isso sim é saber viver. Eu tenho aprendido na vida que o segredo é fazer do limão uma limonada, porque sabendo lidar com os espinhos, eles não ferem. E é exatamente isso que nós precisamos aprender, a lidar com as situações da vida, a observar cada detalhe para que isso não venha alcançar o nosso coração. Tá bom? Há uma parte de uma poesia do poeta Batista Cepelos. Ele foi um poeta muito conhecido no estado de São Paulo, ali na cidade de Cotia, e tem inclusive uma escola que leva o seu nome. E ele diz assim: o homem pode caldear a fibra da vontade, dizer algo de novo à velha humanidade. Precisa fazer como São João Batista e afiar na solidão a espada da conquista. Exatamente isso. Vamos aproveitar esse tempo para afiar a nossa espada, para conquistar vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que eu quero propor para você nesta noite. Estar sozinho, viver momentos de solitude, não é necessariamente um mal. Até porque nós somos seres solitários, seres individuais. Cada um tem história diferente, não é verdade? Cada um vive a sua vida pessoal, a sua singularidade, ninguém é igual ao outro, rumo de desenvolvimento único. Existe em cada um de nós um mundo que é inviolável, que é somente nosso, que só pertence a nós. Cada um tem habilidades diferentes, ninguém é igual, cada um é singular. Deus nos fez únicos, Deus nos fez pessoas singulares. Assim, viver tempos sozinhos e aproveitar esse tempo para viver a solitude e não a solidão, vamos falar sobre isso mais adiante, é que faz a diferença e que nos faz então melhor preparados para os desafios que vêm após o tempo de estar sozinho, após o tempo de solitude. Por outro lado, contrapondo-se a essa realidade, o homem também é um ser social. E aí é que está o problema. Pois o próprio Deus, ao criar o homem, declarou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só.
farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, 18. Nós temos capacidade de nos comunicar. O homem é um sistema aberto, aberto ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com o ecossistema e ao relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Foi o próprio Deus quem nos fez com essa potencialidade, com essa capacidade, inclusive para darmos conta da atribuição que Ele nos deu quando nos criou. Foi necessário que Ele nos dotasse desta capacidade, um sistema aberto para o relacionamento. Se não, vejamos, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós lemos assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então Deus nos deu capacidade de nos relacionarmos com Ele, pois somos criados à sua imagem e semelhança, e nos relacionarmos com o ecossistema, dando-nos a atribuição de cuidar e preservá-lo, e também de nos relacionar um com o outro. Por isso nos fez homem e mulher, para que um completasse o outro, pudéssemos ter então condições de viver em sociedade. Então, nós somos feitos para estarmos juntos, embora tenhamos a nossa individualidade, a nossa singularidade. Nos tempos de Jesus, Ele próprio procurou criar uma comunidade sua, um grupo de discípulos para viver consigo. Criar um grupo, pois a partir dele, este grupo deveria prosseguir naquilo que é chamado de igreja, o povo de Deus, grupo social criado por Deus para cumprir a missão que Ele confia a este grupo chamado igreja. Marcos capítulo 6, versículo 7, diz assim, Marcos 6, 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ainda Lucas capítulo 10, versículo 1, Lucas 10, 1 diz assim, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Agora não era mais 12, já era um grupo de 70 que iam, mas sempre de 2 em 2, nunca sozinhos. O sábio, autor do livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então, estar sozinho garante a individualidade, mas nós somos seres sociais e preferimos muitas vezes viver sozinhos. Mas existem situações em que a vida nos reserva tempo de estar sozinho, e às vezes é necessário esse tempo. Lembro-me, por exemplo, da experiência de um personagem bíblico que faz parte de uma parábola que Jesus contou. O nome dele é o Filho Pródigo, narrado lá em Lucas 15, 14 e 19. Nessa narrativa bíblica, Jesus contando essa parábola, traz a figura de uma família, um grupo social, e um membro da família, o filho mais novo, que entra para a história como o filho pródigo, ele pede a parte da herança que lhe pertence, e ele então opta por ficar sozinho. Vai viver um tempo sozinho, um tempo distante da família, achando ele que isso iria resolver os seus problemas. Tempos depois, estando totalmente sozinho, ele viveu então a solidão, a crise, e ele sentiu o desejo então de retornar para junto da casa do pai. Um outro exemplo bíblico, e esse eu quero ler com você, se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 19. Esse texto fala de uma personagem, Ruth, e ela não quis ficar sozinha. Ela lutou, insistiu para permanecer junto da pessoa a quem ela amava e queria conviver como um grupo social. Diz assim a palavra de Deus, Ruth, porém, respondeu,
Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiu, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Esse texto mostra um exemplo de alguém que teve a oportunidade de ficar sozinha, mas não quis, lutou para permanecer neste grupo social. No primeiro exemplo, ele quis ficar sozinho. Nesse segundo exemplo, havia a possibilidade de ficar sozinho e ela optou por estar junto. O homem vive esse misto. Às vezes deseja estar sozinho, às vezes deseja estar junto. Mas a pergunta é: o que se pode aprender quando vivemos tempos como esse que nós estamos chamando de isolamento social, quando precisamos ficar sozinhos? O livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 23 a 29, nos diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Veja bem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O texto fala de um momento necessário de estar sozinho, para aprender lições nesse tempo e encontrar então esperança nesse tempo de solitude, nesse tempo de estar sozinho. Nós encontramos um exemplo de Pedro que nos traz algumas coisas, algo que a gente pode aprender enquanto está sozinho. O que se pode aprender estando sozinho? Primeiro, a gente aprende que Deus responde às orações. Há um episódio que se deu na vida de Pedro, Atos capítulo 2, nós vamos ler os 3 versículos, versículo 5, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim o texto no versículo 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Passaram a primeira e a segunda guarda, agora leia a partir do versículo 10, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Durante o tempo em que Pedro esteve sozinho, ele pôde aprender que Deus responde a oração. O versículo 5 fala de um povo chamado igreja, o povo de Deus, que estava orando o tempo todo por ele. O povo estava reunido em uma determinada casa, orando incessantemente por ele. Enquanto ele estava sozinho, Deus ouve o clamor da igreja, envia o anjo para libertar a Pedro. E Pedro então conclui essa narrativa bíblica dizendo: agora eu compreendi que Deus me enviou o anjo para que não se cumprisse os propósitos de Herodes e de todos os judeus que desejavam a minha morte. Ele foi liberto da prisão. Deus milagrosamente lhe respondeu a oração. Que o tempo de solitude, que o tempo de estar sozinho nos ensine a depender e esperar mais de um Deus que responde às nossas orações. Uma outra coisa que a gente pode aprender nesse tempo de estar sozinho é a criatividade, né? Eu tiro como exemplo Zaqueu. Zaqueu estava sozinho no meio da multidão. Ele desejava muito ver Jesus. Lá em Lucas capítulo 19, versículos 2, 3 e 4, diz assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu estava no meio de uma multidão, mas ele se sentia só. Mas a solidão não o impediu de ser criativo. Ele imaginou: Jesus vai passar por essa rua. Se eu subir nessa árvore,
eu verei a Jesus. Que atitude inteligente, criativa, espirituosa inclusive. A gente aprende que no meio da confusão, no meio da tormenta, no meio do drama, a gente também pode ser criativo, pode ser até espirituoso, como foi o caso de Zaqueu. É uma das lições que aprendemos com ele e valeu a pena, marcou a vida dele. Talvez a criatividade da sua vida possa ser uma chave para te trazer alegria, esperança e até mudança de vida. Pense nisso. Um outro exemplo que nós encontramos na Palavra de Deus, que nos faz aprender com esse tempo de estar sozinho, é a história de Isaac, a experiência de Isaac. Ele aprendeu a esperar, meditando, refletindo nas verdades do Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 63, nos diz assim: certa tarde, preste atenção, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Chama-me a atenção o fato dele se afastar, desejar ficar sozinho para meditar. E nesse momento ele percebeu que a promessa do Senhor se cumpriria em sua vida. Esse texto faz parte de um contexto muito especial. Isaac, filho de Abraão, precisava de uma esposa. Abraão então pede ao seu homem de confiança que fosse até a casa da sua parentela, dos seus parentes, e lá encontrasse uma esposa para Isaac e trouxesse de volta à sua casa. E aquele homem então fez o seguinte voto com o Senhor: aquela mulher que fizer além do que eu pedi, essa será a escolhida. E ele estava junto ao poço e chegou então Rebeca. E ele pediu: dá-me de beber. E ela disse: não darei de beber apenas ao Senhor, como também darei de beber a todos os camelos. Ela deu água a todos os camelos. Ele então identificou: esta é a esposa, futura esposa de Isaac. E o texto diz que Isaac, saindo ao campo para meditar, ergue os olhos e viu que se aproximavam camelos. Era Rebeca, a sua amada, chegando para se encontrar com ele. Deus traz a resposta até você. Basta saber esperar. Que esse tempo seja também um tempo de aprender a esperar. Tempo de estar sozinho, mas não fazer desse tempo um tempo de estar solitário. Diferença entre sentir-se sozinho e sentir-se solitário. O sozinho, ele enfrenta a distância. O solitário, ele sente o vazio. O sozinho, ele experimenta a ausência de pessoas que quer bem, a ausência de atividades normais no dia a dia. O solitário, ele sente a carência. O sozinho entende que a circunstância adversa é por fenômenos externos, uma série de situações. O solitário traz para si a culpa, ele entende que é um fenômeno interno. Ele permite que as influências externas invadem o seu interior e mudem e façam a desenvolver tristeza e vazio dentro de si. O sozinho, ele aprende a experimentar a solitude. O solitário, ele desenvolve a solidão. E aí? Entende-se por solitude? A ideia de solitude é o pleno contato consigo mesmo. Isso quer dizer que não há necessidade de estar sempre em companhia de outras pessoas para que não haja solidão. Você pode se sentir bem perto de pessoas e se sentir sozinho, mas nem sempre é necessário estar perto de pessoas para se sentir feliz. A solitude é o tempo de ficar sozinho para pensar para dentro de si mesmo. Esta pessoa está bem com ela mesma. Há um contato direto consigo mesmo, podendo passar vários dias sozinho e a si mesmo se sentir pleno. E a solidão? A solidão é estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. É um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio dentro de si. Então, a minha proposta e a proposta do Senhor para você nessa noite é: desenvolva a solitude. Aprenda a pensar
a imaginar um futuro melhor para você. O pensamento é uma imagem, é uma fotografia do futuro. Se você tiver uma expectativa de um futuro melhor, pensar num futuro melhor, se o quadro mental, a fotografia mental do seu futuro for um futuro melhor, você vai desenvolver dentro de si forças, esperanças, expectativas positivas para desenvolver um futuro diferente. É isso que a palavra de Deus nos ensina quando ela diz assim: pense nas coisas que são de cima. Ou quando diz que o que deve ocupar a nossa mente é tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa dádiva, tudo que é de boa fama. Coisas boas, coisas positivas devem ocupar a nossa mente. Isso é desenvolver a solitude, é olhar para dentro de si e perceber que é possível envolver a nossa vida e a nossa mente de coisas positivas, de coisas, de expectativas otimistas e não apenas pessimistas. O contrário, aquele que só vê as coisas negativas, aquele que só vê morte, aquele que só vê tragédia, aquele que só vê falência, aquele que só vê tristeza, aquele que só vê sofrimento, o quadro mental, o quadro do seu pensamento com relação ao futuro será desastroso. Ele não está se lembrando das promessas do Senhor. Ele não se lembra que este Deus é o Deus que pode trazer à vida até mesmo ossos secos, como a Bíblia relata. Ele está se esquecendo de que Deus, o Senhor, em quem deve estar firmada a sua confiança, pode trazer de volta à vida até mesmo aquele que já morreu. Então, se já morreu em você a esperança, a perspectiva de dias melhores, um futuro melhor, deixa Deus ressuscitar e trazer de volta a esperança ao seu coração e à sua vida. Comece por pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, pensar nas promessas do Senhor. Isso é colocar em prática, trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, as promessas do Senhor. Isso é desenvolver muito bem a solitude. É usar o tempo de estar sozinho e permitir que a reflexão, os pensamentos, as expectativas sejam positivas. Afasta tudo que é negativo. Converse com pessoas que vão encher a sua mente de coisas positivas. Converse com pessoas que vão fazer seus olhos brilharem quando conversar sobre o futuro, sobre amanhã. E pare de pensar nas coisas negativas. Não se esqueça, a especialidade do Senhor é transformar crise em bênção. Toda crise é uma grande oportunidade de sermos abençoados. Creia nisso e viva essa verdade. Estava olhando as mensagens que recebia no WhatsApp e encontrei uma muito interessante que no meio dela dizia assim: falidos não, falecidos não, ao final fortalecidos sim. Vou repetir: falidos não, falecidos não, ao final fortalecidos sim. Deposite a sua confiança nas promessas do Senhor. Assim podemos usufruir de seus efeitos. Os efeitos da paz de Deus, aquela que é incompreensível, aquela que a gente não consegue explicar, mas consegue sentir. Essa paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, não é ausência de epidemias, de pandemias, de enfermidades, não é ausência de dificuldades de locomover, de sair, de trabalhar, não é ausência de problemas e adversidades. Essa paz é a capacidade sobrenatural de sentir tranquilidade, de conseguir enxergar um futuro melhor, ainda que estejamos no meio da guerra, ainda que estejamos no meio do vendaval, ainda que estejamos no meio da tempestade. Essa é a paz que Cristo quer que você sinta na sua alma, desenvolvendo a solitude. Sozinhos sim, solitários não. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala corações, emoções, mentes, pensamentos, ele está dizendo que a paz vai envolver o nosso coração, as nossas emoções e a nossa mente para pensarmos coisas boas,
coisas para cima, coisas otimistas, porque o Deus que está ao nosso lado é o Deus de vitória, é o Deus de poder, é o Deus que guerreia por nós, é o Deus que nos ensina na sua palavra através do apóstolo Paulo. Diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Fuja da solidão, aproveite este tempo, essa circunstância, para exercer a solitude, sozinho, analisando, refletindo e enxergando quão maravilhoso, poderoso, vitorioso, grandioso é o nosso Deus, digno de toda honra e de todo louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Eu quero orar com você. Você já agradeceu a Deus? Talvez você diga, pastor, agradecer pelo quê? Que momento é esse que a gente está vivendo? Será que você não tem motivos para agradecer? Talvez hoje seja seu aniversário, o aniversário de alguém que você ama. Talvez seu aniversário seja nesses dias. Queremos agradecer a Deus com você. Talvez você não perceba, mas você já tem sido grandemente, profundamente abençoado por Deus. Vamos agradecer pelas bênçãos? Pelo dom da vida, poder respirar, podermos pensar, por podermos sonhar com dias melhores e tempos melhores, baseados na palavra de Deus e nas suas promessas. Oremos ao Senhor e vamos também colocar sua luta, sua dúvida, seus medos diante do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ensina na Tua palavra a enxergarmos que o nosso amanhã será melhor, pois cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor, e o nosso futuro está nas Tuas mãos. Um dia nós ouvimos o Senhor falar, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós cremos que o Senhor vai fazer tudo e não vai deixar faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará sustento, não nos faltará saúde, não nos faltará força, não nos faltará perspectiva, não nos faltará recursos, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão aqui agradecendo, e juntamente com eles nós dizemos que te adoramos, te amamos e queremos viver para ti. Mas Pai, talvez alguém que está orando comigo agora esteja enfrentando dificuldades, problemas na família, talvez no casamento, talvez, Senhor Deus, problemas financeiros, instabilidades, medo, receio, ansiedade, ou talvez esteja se sentindo solitário. Meu Deus, vem com a Tua graça e abençoa esta vida com toda sorte de bênção. Afasta o sentimento negativo, afasta a solidão e faça desenvolver a solitude na vida do cristão, que consegue enxergar futuro melhor, dias melhores, pela honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar a você que nós hoje tivemos um dia maravilhoso de jejum e oração, mas a oração nunca acaba e vamos continuar clamando pelos enfermos, clamando pelo nosso Brasil, clamando pelos que precisam de socorro nesta hora, aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades. Conclamo você a perseverar em oração. Oremos ao Senhor sempre. Também quero enfatizar que a nossa campanha SOS Cesta do Amor está em plena atividade, não acabou. Você pode continuar nos ajudando com cestas básicas, com alimentos não perecíveis, ou então fazendo um depósito. Nos procure que nós vamos passar uma conta onde você poderá depositar e nos ajudar a termos mais recursos para ajudar mais pessoas. Para que você tenha ideia, só nesta semana foram distribuídas cerca de 50 cestas. E nós já temos pessoas aguardando para serem agraciadas com essa bênção do Senhor já no início desta semana, segunda-feira, nós já iremos fazer entrega de cestas básicas e precisamos de mais recurso. Tem muita gente precisando de socorro. Ajuda-nos. Nós também ajudamos a Cristolândia nesta semana com uma grande quantidade de alimentos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que têm orado conosco e têm contribuído e têm ajudado.
Deus abençoe também o Ministério de Ação Social de nossa igreja e o Ministério Homens em Ação. Esses dois ministérios juntos estão sendo uma bênção para socorrer os aflitos. Outra coisa que eu quero lembrar, próximo domingo é a Páscoa e nós vamos celebrar a ceia do Senhor no culto das 10h10 de forma online. Eu em minha casa, você em sua casa, juntos. Então prepare o suco de uva, prepare pedaços de pão e vamos juntos rememorar a vitória de Jesus sobre a morte, pois na vitória de Jesus nós temos garantida a nossa vitória. E hoje, logo após o culto, daqui a alguns minutos, eu quero convidar você a visitar o nosso perfil lá no Instagram, ib.pituba, e lá você vai poder acompanhar a nossa live, participar conosco com perguntas, comentando, curtindo, tá bom? O nosso querido irmão, médico psiquiatra Rodrigo Melo, estará falando sobre o tema que acabamos de falar, solidão, e como buscarmos soluções para não cairmos nessa cilada, ok? Então estamos juntos participando como igreja de vários momentos em que somos edificados e podemos crescer juntos. Visite as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, continue nos abençoando, assistindo os nossos cultos, o nosso canal do YouTube e também no Instagram, que está sendo transmitido também no Instagram, tá ok? Lembre de dar aí o like, né, o joinha, clique aí, clique também nos sininhos, faça a sua inscrição e principalmente vai compartilhando o link desse culto. Ele foi agora para você ao ar, mas ele vai permanecer aí para que outras pessoas possam estar assistindo. Então vai compartilhando, tá bom? É a mensagem do Senhor sendo expandida através da sua instrumentalidade. Uma boa semana, que Deus guarde, proteja, livre de todo mal e que a graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus. Em nome do Senhor nós oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Próximo domingo nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então nós vamos celebrar a ceia online. Eu em minha casa, você em sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição